tarde, professor Nelson, boa tarde, demais colegas. Cumprimento a todos. Quero aqui registrar a nossa enorme satisfação em encabeçar essa reunião, esse nosso encontro, para tratar de um tema tão valoroso, nosso grupo de direito coletivo. Antes de apresentar formalmente o primeiro painel, só quero registrar o meu agradecimento ao nosso grupo, porque eu tive algumas dificuldades e pouco pude contribuir com a pesquisa ou com a estruturação das apresentações, e de forma muito generosa e também com bastante acolhimento, isso não foi impedimento para que o trabalho prosseguisse, e ainda fui agraciado aqui com o papel da moderação das apresentações. Então, isso é GETRAB, isso é solidariedade, isso é sentimento, e é o que o professor Nelson externa e nos demonstra no auge da sua generosidade e no seu senso de participação. Então, quero agradecer demais aí a cada um do grupo, tanto os que apresentarão, como também os demais que eu nomearei aqui, que estruturaram as pesquisas ou contribuíram de alguma forma para que nós pudéssemos hoje, juntos, explorarmos esses temas. Muito obrigado. Fabiano, eu queria me desculpar pela falta de delicadeza de não mencionar você como moderador do grupo. Me perdoe, eu estou tão acostumado com você, e a gente está toda terça-feira de manhã, e eu quero dizer a vocês o seguinte, que eu tenho aulas na terça de manhã, na graduação na USP, elas só funcionam porque tem um grupo de alunos de pós-graduação, um grupo espetacular, que é coordenado pelo Fabiano Zavanella. Zavanella, você é incrível, eu era já seu admirador, agora tenha certeza que eu sou um admirador profundo, porque você, essa humildade que você tem, isso é inacreditável, isso faz você ser diferente dos outros. Meus parabéns, e parabéns pelo grupo de hoje. Me desculpe a falta de delicadeza de não ter mencionado você. Me perdoe, por favor. Nada, professor. Já é o entrosamento nosso de toda a terça, reproduzido aqui na quinta-feira, agora pela tarde. Mas as suas palavras sempre ressoam como um fraterno abraço, né, ainda que telepresencial, e um carinho que nos ajuda bastante a enfrentar todas as dificuldades. Eu também quero rapidamente registrar, como o Reinaldo lembrou, nós participamos de um outro evento internacional, que foi o Congresso Mundial da Rede Cielo Laboral, e aqui alguns também do nosso grupo enfrentaram grandes apresentações, a Patrícia, a Fabiane, a Adriana Calvo, o André, o João Carmelo, o Gilberto também estava inscrito, mas aconteceu um problema de última hora, mas ele já participou de outras vezes. Paulinha, Paula Colesi também estava conosco, numa mesa que eu dividi com você, então também destacamos bastante a presença e o papel que o nosso grupo GETRAB representa. Era um evento para que presencialmente acontecesse na França, na Universidade de Nantes, e nós fizemos de uma maneira muito legal no formato telepresencial. Agora, não quero tomar mais tempo, e como o professor já enumerou, o primeiro painel nosso será conduzido pela Gabriela Campos. Ela enfrentará o assunto relacionado com as contribuições sindicais e também a prevalência do negociado em relação ao legislado. Além dos apresentantes, só para não passar desapercebido, Gabriela, também registrar o papel do Elton, como nosso coordenador, juntamente com o Pragmácio, a contribuição do Emerson, da Célia, do Pedro, Toninho, da Pamela, da Viviane, que não farão as apresentações, mas, sem dúvida, ajudaram na construção de cada uma das exposições. Gabriela, contigo a palavra, minha amiga. Obrigado. Muito obrigada, Fabiano. Eu queria, antes de tudo, saudar o professor Nelson. É uma grande alegria estar nesse grupo. O professor Nelson participou da minha banca de doutorado e, na verdade, ela aconteceu já há algum tempo, eu conheço há muito tempo, é uma alegria que ele tenha organizado esse grupo é muito bom, houve uma imensa colaboração de todas as pessoas do direito coletivo. Então, eu aproveito para saudar a todos e já começar, porque o nosso tempo é bastante curto. Na realidade, o tema que me coube foi falar sobre tendências que nós conseguimos enxergar em relação ao tema das contribuições, não só a contribuição sindical, mas a contribuição
assistencial, da taxa negocial, e também as tendências nos tribunais superiores sobre a prevalência do negociado em detrimento do legislado. Eu fiz uma apresentação aqui em PowerPoint, onde eu reproduzo algumas decisões, partes das decisões do Supremo que nós estudamos. A Célia nos ajudou muito, mandando as decisões, né, colecionando decisões sobre esses temas, e eu, em parte, as reproduzo com o objetivo de dividir com vocês o que me parece um estudo aprofundado que se procurou fazer no Supremo, né, que se está fazendo no Supremo, para que nós consigamos enxergar lá na frente para onde vai tanto o tema da contribuição, como que o sindicato vai se manter, né, diante desse novo cenário, pós-reforma trabalhista, e como também que deve caminhar o assunto do legislado em detrimento, o negociado em detrimento do legislado. Então, eu passo a apresentação, se ela já entra. Vamos lá. Entrou? Conseguiu? Entrou. Vocês estão vendo? Não? Sim? Não? Não, ainda não. Apresentação agora, vou tentar uma janela. Não, tela inteira, ainda. né? Vamos lá, tela inteira. Compartilhar. Vamos lá. Sim? Acho que agora sim. Agora sim. Entrou? Perfeito. Então, essas breves considerações que eu fiz, como eu disse, sobre o nosso tema, e também esclarecendo, o Jurandir vai falar sobre a ultratividade das normas coletivas. A ideia do nosso grupo foi, no primeiro momento, ver temas extremamente relevantes e importantes, que estão em debate perante os tribunais superiores, para nós tentarmos enxergar para onde caminhamos, né? Bom, há muitos anos se fala na necessidade de uma reforma da estrutura sindical aqui no Brasil, tanto no plano, para que se tenha, né, uma liberdade sindical, tanto no plano individual quanto no plano coletivo. A Constituição de 88, embora seja uma Constituição democrática, ela incorporou regras que estavam na CLT e que foram concebidas na época do corporativismo. Então, a situação da unicidade sindical, a representação legal da categoria, contribuição obrigatória, independente de filiação, e prestação efetiva. Isso, ainda não estamos vendo a apresentação. Não? Vamos lá. Você está em duas telas, Gabi? Oi? Tá em duas telas. Eu estou em duas telas. A gente está vendo só a tela azul do seu computador. Oi. Agora, será que foi? Tem que transportar. Isso. Foi. Agora está vendo. Agora apareceu. Agora está aparecendo. Apareceu? Gente, agora bom. O mais difícil aqui é o PowerPoint. Bom, com a reforma de 2017, pela Lei 13.467, surgiram questionamentos sobre o regime de custeio dos sindicatos e do sistema confederativo. Então, entrou em debate uma questão extremamente importante, que é a de se preservar também, primeiro de se preservar a condição econômica do sindicato, senão ele não vai poder desempenhar o seu papel de negociação coletiva. E, por outro lado, também, no tocante ao tema de negociação, né, de negociado legislado, entrará em debate ainda uma verdadeira, talvez, revisão, rediscussão sobre a questão de como se relacionam as diferentes fontes do direito do trabalho, né? Em que momento a lei vai se sobrepor à convenção coletiva, ou em que momento, né, a convenção coletiva deve se sobrepor à lei, e se o critério da norma mais favorável deve ser o critério por excelência em havendo pluralidade de normas. É isso que está, me parece, esse é o pano de fundo, né, das discussões que nós vamos ter que enfrentar. Então, nossa primeira abordagem foi pegar a decisão que foi proferida na DI 5794, decisão que versou especificamente sobre a contribuição sindical, que foi
onde se questionava a validade, né, da reforma trabalhista, dos artigos 545, 578, 579, seguintes, né, que justamente abordavam a questão das contribuições sindicais, né, e nesta ADIM houve grande debate e, por final, se entendeu, prevaleceu o entendimento que a contribuição sindical deveria ser facultativa, né. Eu trouxe aqui algumas palavras que eu colhi do voto do ministro Fachin, que dão a ideia presente da preocupação do Supremo com relação à não, digamos assim, fragilização do sindicato. Se, por um lado, essa decisão foi muito, digamos, tirou recursos dos sindicatos, há claramente, na minha percepção, uma visão, uma consciência por parte dos ministros da Corte Superior que realmente os sindicatos precisam, de alguma forma, se manter e têm um papel importante a cumprir, né, na sociedade, um papel de pacificação social, um papel de distribuição de riqueza, um papel de criar normas, né, que possam regular, né, a relação entre as partes, e, portanto, eles reafirmam a autonomia privada coletiva dos sindicatos. Então, vejam aqui, por exemplo, o ministro Fachin, ele foi vencido, mas ele mostrou claramente essa preocupação de que houvesse um desmonte, né, da estrutura sindical. E por que ele disse isso? Porque o sindicato, se privado das suas receitas, ele, ao exercer esse papel de representação legal e criar normas que têm um valor erga omnes, ele ficaria muito fragilizado. Então, a ponderação principal dele, a meu ver, que pode ser destacada, é, olha, não se pode perder de vista que uma das principais consequências da compulsoriedade da representação repousa no efeito erga omnes das normas, que resultam de negociações coletivas, conforme previsto no artigo 611 da Consolidação das Leis de Trabalho. A autoaplicabilidade das normas coletivas para toda a categoria profissional, bem como o reconhecimento constitucional dos acordos e convenções coletivas também reforçam a importância da função das entidades na negociação coletiva. A ministra Rosa Weber, que também foi vencida, traz essa preocupação, né, dizendo que existe um modelo, que existiria um modelo que estaria calcado em 3 ou 4 pontos, aqueles mesmos 3 ou 4 pontos que foram trazidos aqui no início, né, nas considerações iniciais que eu fiz, e ela diz, olha, o modelo é um modelo híbrido de organização sindical, né, é um modelo de liberdade, é um modelo de unicidade e é um modelo em que há instrumentos de materialização dos anseios da sociedade brasileira pela instituição de um regime democrático, né, que foi previsto na Constituição de 88 e ele é um modelo de acomodação, na verdade. Ela fala, isso não é um modelo que eu gostaria, mas é um modelo que foi contemplado na Constituição de 88. E aí ela faz uma observação muito importante. Ela fala o seguinte, a jurisprudência pátria, isso na sua fundamentação para reconhecer a inconstitucionalidade da reforma no tocante a esses temas. A jurisprudência pátria, tanto no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da orientação jurisprudencial 17 do precedente 119, assim como a Corte Suprema, assentada na súmula 40, súmula vinculante 40, limita a exigibilidade dos filiados do sindicato da contribuição da categoria, né, ante a aplicação do direito à livre associação e sindicalização previstas no artigo 8º, inciso 5º. Aí ela diz, compreende-se ainda na receita do sistema sindical brasileiro a contribuição assistencial, também chamada de cota de solidariedade, prevista no artigo 513-E, condicionada à aprovação de assembleia e à mensalidade dos associados, ambas limitadas à filiação da entidade sindical. Então, no fundo, no voto dela, ela disse o seguinte, olha, gente, se nós tirarmos a receita da contribuição sindical do sindicato e limitarmos a contribuição, a cota de solidariedade, nós estaremos fazendo com que o movimento sindical fique profundamente fragilizado. E por esse motivo, ela, então, se posicionava favoravelmente à declaração da inconstitucionalidade. O ministro Barroso, que acompanhou o voto condutor do ministro Luiz Fux, ele citou a legislação estrangeira e ele fez um verdadeiro debate lá com a ministra Rosa Weber, muito interessante, onde ele dá a entender, né, que, na realidade, é passível de se criar uma contribuição que possa sustentar a negociação coletiva.
Foram feitas muitas críticas, e, ao meu ver, legítimas, né, pelos ministros do Supremo, pelo número de sindicatos que nós temos, né? O IPEA tem um estudo mostrando que há 11 mil sindicatos, 5 mil e tantos sindicatos patronais, né? Sabemos que em outras legislações não há sindicatos patronais, 11 mil sindicatos profissionais. Então, realmente, há uma enormidade, há um número enorme, né, de sindicatos, e que muitos deles não têm uma atuação efetiva, nem na negociação, nem na defesa dos seus filiados, dos seus representados. Mas o ministro Barroso, mostrando sensibilidade, debatendo esse tema, a um certo ponto, ele fala, né, que o artigo 8º, inciso 4º da Constituição, permite fontes de custeio criadas por lei infraconstitucionais, possibilitando, por tal motivo, a criação de novas receitas com o objetivo de minorar os impactos financeiros em relação à necessidade de consecução finalística da organização sindical. Portanto, ele faz uma abordagem de direito comparado muito interessante, e eu só trouxe aqui a parte final, que ele reproduz, dizendo que nos Estados Unidos nunca houve uma contribuição sindical obrigatória estabelecida em lei, mas que, no entanto, admite-se a instituição da chamada taxa assistencial, ou agency fee, a ser descontada dos salários do salário do trabalhador, para custeio da negociação coletiva, ressalvado o direito do trabalhador se opor ao desconto se ele demonstrar o uso inadequado para fins políticos da contribuição. Então, eles, nessa decisão, embora ela tenha sido, digamos, vista como uma fragilização, né, do sindicato e das próprias entidades, né, digamos assim, que compõem o sistema confederativo, porque o imposto sindical também se prestava à manutenção das centrais, do próprio extinto Ministério do Trabalho, uma parte, 20% ia ao Ministério do Trabalho. Então, na realidade, me pareceu, lendo com toda atenção esse assunto, que a posição, né, do Tribunal Superior, do STF, da nossa Corte Constitucional, é no sentido de valorizar e apreciar e estar atenta à necessidade, sim, de que o sindicato continue a prestar os seus serviços, mas prestar de forma adequada, né, de forma realmente efetiva. Bom, com o julgamento dessa ADIM e diante da jurisprudência firmada no STF, após o julgamento da ARE, né, de um agravo em recurso extraordinário lá do Paraná, que resultou na repercussão geral 935, os sindicatos perderam realmente muitas das suas receitas, porque manteve-se a limitação da cobrança, na verdade, a proibição da cobrança de contribuição assistencial dos não filiados. É isso que, no momento, prevalece, né? E a facultatividade da contribuição sindical, que me parece quase ninguém paga, né? E ali, então, surgiram, pelo menos, ou entraram em pauta dois tipos de debate. Primeiro, se a autorização a ser conferida para o desconto das contribuições sindicais poderia ser obtida coletivamente pela Assembleia, com a aprovação da Assembleia, considerando a redação do artigo 513, que não estabelece a obrigação de autorização individual. Esse artigo não trata, né, como deve ser autorizada essa contribuição. Portanto, ela poderia, deixa eu voltar aqui, ela poderia ser coletiva. Só um minutinho, voltei aqui. Alguma coisa aconteceu aqui. Desculpem, preciso voltar aqui. Não. Parou o compartilhamento? Não, desculpem. Eu ouvi. Eu estou vendo por aqui. Estão vendo? Mas a tela correu? Peraí. Eu acho que eu avancei aqui. Vamos voltar, é bem rápido, por favor. Aqui. Então, nos Estados Unidos, então o debate está nesse ponto, né? Podemos ter autorização individual ou autorização coletiva para esse recolhimento. Depois, o sindicato, que é dotado de autonomia privada coletiva, pode estabelecer cotas de solidariedade para todos aqueles que se beneficiam dos efeitos da convenção ou do acordo durante o seu período de vigência, ficando superada a orientação 17 e precedente 119 do TST, com fundamento no artigo 513-D da CLT. Esses são os pontos que estão em debate. Como que a situação se apresenta hoje? A situação hoje, pelo que nós vimos, é que o tema ainda não foi
colocado de uma forma, vamos dizer assim, mais incisiva nesses termos. Hoje, o que nós estamos vendo, os sindicatos colocando nas suas assembleias, né, e aprovando e fechando acordos coletivos, misturando a contribuição sindical com a cota negocial, né, ou cota de solidariedade, e tendo, vamos dizer assim, decisões negativas, né, a que eles possam arrecadar essas contribuições dos não associados, como nós podemos verificar nas reclamações que são aqui citadas. A reclamação 36.185, uma reclamação cuja relatora foi a ministra Carmen Lúcia, de março de 2020, concedeu a tutela para que a cláusula de desconto de contribuição sindical não fosse autorizada. Mas por que há essa mistura, né? Depois, a reclamação 3693, São Paulo, daquele famoso acordo lá do SINDI-PD, o TRT de São Paulo também homologou esse acordo, autorizando o desconto de contribuição sindical e assistencial, né, também com uma redação que não era muito clara, concedida a tutela, salvo engano, pelo ministro, os ministros, que também é professor da USP, gente, foi meu professor também, enfim, também concedendo, então, a homologação, concedendo a tutela para que essa contribuição não pudesse ser, desde logo, paga, né, recolhida. Eu trouxe aqui uma decisão do TST, do ministro Maurício Delgado Coutinho, que eu acho que ela também aponta para onde nós podemos ir. Eu quero crer que nós vamos para essa direção. Por quê? Porque me parece realmente que não só do ponto de vista internacional, mas também do ponto de vista de quem atua com o direito coletivo, é muito importante que os sindicatos se fortaleçam e atuem bem, né? Eles não são entidades, algumas pessoas acham que devem ser descartadas, estão superadas. Na minha visão, não é isso que, de fato, deveria acontecer, mas eles deveriam ser guiados para um caminho onde eles realmente cumprissem as suas funções, né? Então, essa decisão aqui do ministro Maurício Coutinho me parece muito interessante, porque ele fala aqui, olha, destaque-se ainda que a jurisprudência dominante desta Corte do Supremo, formada no período anterior à reforma, Lei 13.467, também reputa inválida a contribuição assistencial quando dirigida a trabalhadores não sindicalizados, na esteira da jurisprudência do TST. Seguindo essa linha, então, ele, obviamente, se curva à posição dos demais e dá provimento aqui à determinação de que não se faça o desconto, mas aí ele prossegue, porque o interessante está na continuidade aqui. Essa decisão é de setembro de 2020, né? Ele fala o seguinte: esclareça-se que fica ressalvado o entendimento pessoal deste relator, no corpo do voto, no sentido de que o atual e novo contexto jurídico positivado, portanto, pós-reforma, permite a exegese de que é regular a criação de uma contribuição assistencial extensível a todos os trabalhadores abrangidos pelo instrumento normativo negociado, desde que a cláusula seja amparada em norma coletiva autônoma, quer dizer, na autonomia privada coletiva, as partes podem impor contribuições, seja criada no contexto da inexistência de um financiamento compulsório, ou seja, após a lei da reforma, né? Então, nós temos que revisar aqueles precedentes que eram contrários a limitações à cota assistencial. Né? O montante fixo não seja abusivo, perfeito, boa-fé e comedimento, né? Proporcionalidade, razoabilidade, e exista no instrumento normativo a previsão do direito de oposição individual do trabalhador não filiado a esse desconto. Então, ele ressalva a posição, mas se curva, né, a posição ainda dominante, dando a entender, a meu ver, a possibilidade de que isso seja revisto, né? Possivelmente isso aqui vai ser objeto de um recurso, imagino, né? E esse debate deve voltar ao Supremo com um novo viés. Né? Então, assim, em breves conclusões, a contribuição sindical hoje é facultativa, depende de autorização individual, ainda que em norma coletiva haja previsão, haja previsão de autorização coletiva. Eu acho, pelas decisões que eu vi, me parece que nós não vamos fugir disso, tá? Não foi discutida de forma definitiva ainda a questão da possibilidade da imposição de uma cota de solidariedade com base no artigo 513-D, a todos os integrantes da categoria.
E ainda não houve uma manifestação sobre a legalidade do artigo 611-B, que considera haver violação à liberdade sindical individual no desconto salarial previsto na convenção ou acordo. Lembrem-se que o artigo 611-B, parece que o artigo 611-B não foi, que eu analisei, objeto dessas ADINs. E ele tem uma disposição que fala o seguinte: constitui objeto ilícito de convenção liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem a expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto estabelecida em convenção. Bom, para vários autores, inclusive para o Ministério Público do Trabalho, essa disposição aqui, há um erro conceitual aqui. Pedir a alguém, né, que é beneficiado pela convenção coletiva, que participe, que se cotize no pagamento de valores em favor do sindicato que negociou, sem obrigar essa pessoa a se filiar, me parece que não viola realmente a liberdade individual, né, a liberdade sindical individual. É o que me parece, e há vários posicionamentos. Enfim, haverá um debate, eu acho que bastante importante ali, se não no próximo ano, ou enfim, eu creio que teremos aí que enfrentar essas questões, os sindicatos, as entidades de classe terão que enfrentar essas questões, e isso vai chegar, me parece, ao Supremo em algum momento. O outro tema que me foi também pedido para fazer um resumo aqui é sobre a questão do negociado e legislado, que é um tema absolutamente relevante, que eu particularmente adoro. Eu só peço que, se eu estiver extrapolando o tempo, por favor, alguém me avise. E ele envolve duas questões, a meu ver, que estão muito interligadas. Primeiro, a extensão da própria autonomia privada coletiva, claro, e a hierarquia das fontes do direito do trabalho. O debate não é novo. Antes da reforma, houve uma tentativa de dar força à negociação coletiva em detrimento da legislação. No começo dos anos 2000, havia um projeto de lei 5452, de 2011, que alterava o artigo 618 da CLT. Esse projeto não foi adiante naquele momento, assim como não foi adiante a reforma, o projeto de reforma sindical de 2004, isso nós sabemos que não avançou. Mas isso vai gerar a necessidade de rediscutir o critério da norma mais favorável, sem dúvida nenhuma, como um critério por excelência para resolver os conflitos entre as normas trabalhistas que vão incidir sobre uma mesma relação jurídica. Isso não há dúvida. E há, na revista da Escola da Magistratura da 15ª Região, um artigo muito interessante de diversos autores estrangeiros, que não há possibilidade de aqui fazer um resumo, mas que vale a pena depois ser consultada por quem tiver interesse nesse tema. E vamos lá. Bom, pediram, né, que também nós tentássemos falar um pouco sobre a MP 936, porque a MP 933 traz uma questão concreta de negociação coletiva. Da negociação coletiva foram excluídas algumas mudanças que envolviam trabalhadores com menores ganhos, aquela faixa intermediária, houve necessidade de negociação, e acima de um determinado patamar, os hipersuficientes, também não havia a necessidade de negociação. Aqui eu me permito não falar sobre esse assunto por falta de tempo, porque eu vou fazer minhas as palavras do professor Nelson Luiz, que numa apresentação, um artigo que publicou nos Anais da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, em 2020, sobre a eficácia das medidas provisórias, né, medida provisória 927 e 936, citou algo que eu acho que resume efetivamente esse momento e a questão, né, que está envolvida com essas medidas provisórias. Ele cita no seu artigo: um professor indagou a aluna do curso primário: o que fez Mendes Sá? Ao que, na sua ingenuidade, ela respondeu: Mendes Sá fez o que pôde. Talvez, no excesso de ingenuidade, também responda a essa pergunta feita pelos coordenadores do Congresso. O governo federal fez o que pôde, de modo que se não tivesse tomado as medidas que tomou, certamente a situação seria pior. E aqui ele termina com algo que também é um alento, né? O que traz alento para todos nós é a certeza de que o Brasil sairá dessa crise, e a retomada da economia determinará a melhoria da situação, não apenas dos trabalhadores, mas como de toda a população. Eu achei essa frase extremamente importante, porque eu acho que nós estamos diante de um direito de exceção, de normas aí emergenciais, e que não cabe tomá-las para nós discutirmos agora, para frente, né, esses pontos tão relevantes como a questão do negociado e o legislado, né? Então,
eu queria só destacar mais alguns pontos que eu sei que meu tempo está se estourando. Para alguns autores, no direito brasileiro, o princípio da compulsoriedade da negociação coletiva no Brasil, ele está fixado no artigo 7º e no artigo 114, parágrafo 1º, com a redação que foi dada pela emenda 45, né, que dispõe que a negociação deva preceder os demais meios de solução de conflitos, inclusive precede a arbitragem. No parágrafo 2º, evidencia-se esse princípio também quando se impõe a necessidade de recusa, da recusa para qualquer das partes, de recusa à negociação coletiva para qualquer das partes, então, poderem acionar o judiciário, acionando o dissídio coletivo, né? Então, isso reforça a ideia de que realmente o negociado que a negociação, que a convenção, que o acordo tem uma força muito grande e devem ter, né? Eles foram eleitos, talvez, como a principal forma de solução de conflitos, né? Mas, seguindo essa diretriz, me parece que a atuação da Justiça do Trabalho deve ser balizada pelo princípio da intervenção mínima na autonomia privada coletiva. Mas a negociação, como ponderam alguns autores, tem sido utilizada como um mecanismo de flexibilização. Em alguns casos, uma flexibilização um pouco perigosa, porque ela avança sobre os supostos direitos que seriam indisponíveis, né? Então, há um questionamento, né, que é feito por parte da doutrina sobre o parágrafo 3º do artigo 8º da CLT, justamente aquele artigo que diz, né, que a Justiça do Trabalho só pode interferir para ver os requisitos do negócio jurídico, os requisitos de validade do negócio jurídico, ela não pode entrar no mérito do que é negociado. Esse artigo me parece que também não foi alvo de uma avaliação mais detida, pelo que eu vi, né, das cortes constitucionais, e ele me parece que precisa ter uma interpretação conforme a Constituição. Tá? Então, assim, com base nessa ordem aqui, o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, em julho de 2019, determinou a suspensão de todos os casos no país em que tenha, portanto, com repercussão geral, em que se debata a questão do negociado prevalecendo sobre o legislado. Essa decisão foi proferida neste agravo em recurso extraordinário aqui referido. Da análise dessa decisão que eu fiz, eu verifiquei que isso gerou um tema, né, de repercussão geral 1046, e o subtítulo é validade da norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Um breve resumo, o TST anulou normas coletivas porque nesse acordo, nessa convenção, havia limitação em relação a matérias de horas em itinere, né? E aí o Gilmar Mendes fala uma coisa interessante, ele diz, embora o critério de definição de quais sejam as parcelas de indisponibilidade absoluta seja vago, porque ele fala, né, que há questões que não podem ser ultrapassadas, que não podem ser abarcadas pela convenção coletiva contrariando a lei, né? Então ele diz, embora haja parcelas indisponíveis, né, afirma-se que estão protegidas contra a negociação em pégios os direitos que correspondem a um patamar de civilizatório mínimo. Ele usa essa expressão, patamar civilizatório mínimo. Isso é um conceito aberto, né? Outros poderão dizer que são as normas imperativas, que também é outro conceito aberto. Mas eu acho que esse é o nosso ponto de reflexão no direito coletivo, né? Um minuto, perfeito. Tá. Então, para abreviar, depois eu vou disponibilizar o PowerPoint, há reclamações que estão sendo suspensas, justamente as normas que fazem em que há essa discussão sobre negociado e legislado, e aqui uma breve conclusão, há uma tendência a prestigiar, sem dúvida nenhuma, a negociação coletiva como forma de pacificação de conflitos, como fonte legítima de produção de normas, né? Mas me parece, eu não consegui vislumbrar como o Supremo irá analisar essas matérias, né? Até porque ele ainda não fez uma análise das alíneas A e B do artigo 611 da reforma, né? Se são constitucionais e tal, então, talvez esse parâmetro fique em aberto, né? Talvez em cada caso vá se verificar se aquilo atende o patamar mínimo civilizatório. E também, rapidamente, não é possível antever se o Supremo vai se pronunciar sobre a possibilidade do judiciário se manifestar ou não sobre o conteúdo das cláusulas coletivas, não achei decisões sobre esse assunto de uma forma veemente, mas me parece que a matéria de ordem pública realmente precisa estar sempre protegida, porque é a matéria de interesse geral, né? E o interesse geral se sobrepõe ao interesse coletivo. Muito obrigada pela atenção.